Então, turma, continuando a nossa aula de hoje, da nossa segunda-feira, nosso segundo horário de matemática, iremos revisar alguns conteúdos que nós iniciamos na semana passada, que é o MEDC e o MEMC. Vocês lembram o significado dessas duas siglas? O que significa mesmo MEDC? Isso, máximo divisor comum. E o que significa MEMC? Isso mesmo, mínimo múltiplo comum. Nós vimos que o MEDC, que é o máximo divisor comum, ele é representado pelas siglas M, D e C, e ele corresponde ao maior número que é divisível entre dois ou mais números inteiros. E nós não podemos esquecer que os números divisores são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão é igual a zero. Então, a divisão exata. Por exemplo, aí está falando sobre o número 12. O número 12 ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Se a gente fizer a divisão de 12 por 1, 12 dividido por 2, 12 dividido por 3, 12 dividido por 4, 12 dividido por 6 e 12 dividido por 12, nós iremos encontrar resultados exatos, não terá resto. Então, por isso que nós falamos que esses números são divisíveis por 12. Se a gente dividir por 12, como eu falei, a gente vai ter resultado exato. Quando o número tem apenas dois divisores, que ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo, eles são chamados de números primos. Então, todo número natural ele possui divisores. O menor divisor de um número natural é sempre 1, e o maior divisor de um número natural é sempre o próprio número. Então, você tem lá o número 36. Eu pergunto qual é o menor divisor de 36? 1. E qual é o maior divisor de 36? 36, o próprio número. Então, o número 7, por exemplo, a gente sabe que ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, a gente diz que esse número e os números que são divisíveis por 1, apenas por 1 e por ele mesmo, como divisão exata, eles são chamados de números primos. A gente falou sobre tudo isso na semana passada, estamos apenas reforçando um pouquinho, tá bom? Já o MEMC, o mínimo múltiplo comum, ele é representado pelas siglas M, N e C. O MEMC ele corresponde ao menor número inteiro positivo, que seja diferente de zero, que seja múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou de mais números. Então, para a gente encontrar os múltiplos de um número, a gente tem que multiplicar esse número pela sequência dos números naturais, 0, 1, 2, 3. Então, a gente vai observar que o 0 ele é múltiplo de todos os números naturais, que os múltiplos de um número eles são infinitos. Quando a gente falar de MEDC, dos divisores, a sequência sempre vai começar com 1, porque o menor divisor de um número é o número 1, como a gente falou. Quando a gente falar de MEMC, que são os múltiplos, o menor múltiplo é o número 0. Então, a sequência sempre vai começar com 0, apesar do 0 não entrar como resultado. O resultado sempre vai ser o primeiro número depois do 0. Então, os múltiplos comuns são sequências infinitas. E aí, para saber se o número é múltiplo do outro, a gente tem que descobrir se ele é divisível pelo outro. Por exemplo, 25 é múltiplo de 5, porque ele é divisível por 5. Então, tanto no MEDC quanto no MEMC, o que vai nos ajudar muito é o conhecimento que nós temos em relação à tabuada de multiplicação. Falei isso para vocês. A tabuada de multiplicação é muito importante nesse momento, ela sempre vai nos auxiliar quando a gente quiser descobrir tanto o MEDC quanto o MEMC. Então, se você tem a tabuada na ponta da língua, não vai precisar você utilizar a tabuada, olhar a tabuada ou construir uma tabuada na hora que precisar, na prova, no caderno. Se você tiver certeza absoluta da tabuada fixada na sua mente, você irá conseguir realizar os cálculos mais rápido e de forma mais simples. Então, aí diz que o cálculo do MEMC ele pode ser feito através da comparação da tabuada desses números. Por exemplo, um exemplo que eu tenho no slide para vocês, pede para descobrir o MEMC entre 2 e 3. Para isso, só é preciso comparar a tabuada de 2 com a tabuada de 3. Comparando essas tabuadas, vocês vão observar que tem alguns números que se repetem,
E aí a gente percebe qual é o número que é considerado MMC de 2 e 3. Alguns números estarão se repetindo, que serão os múltiplos. Vai aparecer tanto na tabuada de 2 quanto na tabuada de 3. E a gente vai observar que o menor múltiplo comum é o número 6. Então, a gente diz que 6 é o MMC de 2 e 3, ok? Então, essa é a forma de encontrar o MMC. É uma forma bem direta, bem simples. Mas quando tiver números maiores ou mais de 2 números, existe também uma outra forma que vocês podem utilizar, que é o método de fatoração. Também é prático. Também conhecido como decomposição. A gente vai decompondo os números em fatores primos. No slide de vocês tem um exemplo mostrando o detalhamento da decomposição para encontrar o MMC através da fatoração. É um processo que vai dividindo os elementos pelos números primos, aqueles números naturais que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. E no final de tudo, faz uma multiplicação desses números primos que foram encontrados, que foram utilizados na fatoração, e o resultado é que a gente chama de MMC. Então é um processo simples e que facilita quando o número for muito grande ou quando for mais de 2 números. A partir do momento que vocês começarem a realizar, a exercitar, vocês vão compreender melhor. Então vocês podem encontrar o MMC apenas olhando, analisando a tabuada, ou vocês também têm a possibilidade de encontrar o MMC através do processo da fatoração, que é quando vai se dividindo os elementos pelos números primos, aqueles números naturais que podem ser divididos por 1 e por ele mesmo, e aí no final faz a multiplicação desses números para encontrar o MMC. O resultado da multiplicação que é o MMC, ok? Então as sequências numéricas do MMC são sequências infinitas. No MDC, o menor é 1 e o maior é o próprio número, no MDC. Quando a gente chega no próprio número, a sequência finaliza. Já no MMC, não existe um final para a sequência, são números infinitos. Não tem como a gente encontrar o maior múltiplo comum entre 2 números, porque cada vez que a gente for multiplicando, a gente vai encontrar um número maior, a sequência vai crescendo, os números vão aumentando. Então, por isso que quando a gente analisa os múltiplos, a gente sempre procura encontrar o menor deles, com exceção do 0. O 0 vai estar presente em todas as tabuadas, mas o menor MMC é o primeiro número depois do 0. Esse número a gente chama de MMC. Então, no caso do exemplo que a gente falou, tem aí para vocês o exemplo de 4 e 6 é 12. E a gente escreve dessa forma que está aí no slide. Coloca a sigla MMC, abre parêntese, coloca 4,6 dentro do parêntese, porque são os números que nós estamos utilizando para encontrar o mínimo múltiplo comum. Utilizamos o sinal de igualdade e depois o resultado, que é o número. E aí, ao ler, a gente já entende que o 12 é um MMC de 4 e 6. Então, a gente tem que escrever a sequência com alguns números de cada um para a gente poder comparar qual é que vai ser o menor. A gente bota as sequências dos múltiplos de 4, depois a sequência dos múltiplos de 6, aí a gente compara e aí determina qual é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6, que foi o exemplo utilizado, e isso vai ocorrer também com outros números. Tem aí algumas atividades para que vocês possam responder, tanto no livro de vocês quanto no caderno. Vocês podem ler o slide com mais atenção, observando cada exemplo, no método de fatoração, no MDC, no MMC. São questões simples, alguns até falaram que já conhecem, que já estudaram. Então, é mais uma revisão para reforçar o conteúdo já trabalhado. E aí, qualquer dúvida, no slide também vai ter uma atividade para vocês realizarem na disciplina de matemática. E no livro de matemática, a atividade da página 52 até a página 58. Qualquer dúvida que surgir, fiquem à vontade para nos procurar a qualquer momento, tá bom? Estamos aqui à disposição de vocês, então contem com a gente sempre que houver necessidade. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.